Sabe que em alguns momentos da nossa vida, quando a gente se encontra estagnado, talvez isso possa estar relacionado com algum trauma que você viveu, com alguma situação que ficou mal resolvida? Eu sou Daiane Faria, especialista em regressão formada em psicologia, e hoje eu trago um caso real e autorizado de uma psicóloga que se encontrava totalmente estagnada na sua vida, deixando de trabalhar, deixando de atender outras pessoas, porque ela não sabia mais como lidar com aquela dor e com a sua ferida. Não é porque nós somos psicólogos que a gente deixa de sofrer. Na maioria das vezes, eu me lembro bem que na minha formação, às vezes quando eu estava estressada, quando eu estava nervosa, alguns familiares ou amigos chegavam até a falar: mas você não pode ficar assim, você é psicóloga. E não é bem assim. Antes de qualquer coisa, somos seres humanos e a gente vai sentir do mesmo jeito. Não é porque você conhece um pouco mais que isso impede você de sofrer. E esse foi o caso dessa mulher, que se encontrava cheia de feridas, cheia de dores mal resolvidas. E isso, até então, ela tinha consciência. Mas o que essa mulher não sabia era o que de fato estava por trás daquela ansiedade, daquela estagnação, daquela falta de sucesso. Me acompanhe até o final para você entender um pouquinho mais dessa mulher, dessa profissional, dessa mãe que sofria tanto na vida, carregando peso dos quais não era dela. Alguns psicólogos, terapeutas, eles têm alguns preconceitos quanto à regressão. E na maioria das vezes eu concordo com eles, porque antes de estudar, antes de me especializar em regressão, eu também tinha preconceito. Eu via aquelas coisas místicas e fantasiosas e eu pensava: gente, isso não ajuda em nada, isso não existe, as pessoas estão sendo enganadas. E não foi à toa que eu decidi me especializar, porque de fato essa técnica, essa ferramenta bem feita e com um objetivo real, ela pode sim transformar a vida de milhares de pessoas. Logo que essa psicóloga me procurou, ela comentou também desse certo preconceito, mas disse: Daiane, eu não aguento mais. Eu já tentei de tudo, eu já tentei várias abordagens da psicologia e não vai, eu não saio e agora tá sufocante. Eu preciso trabalhar mais, eu preciso ajudar mais pessoas, mas nem isso eu tô conseguindo. Eu não tô prosperando em minha vida. E essa dor, essa ansiedade tem me deixado cada dia pior. No momento em que a gente começa a regressão, ali já era de se esperar uma certa resistência, né? Uma certa ânsia, assim, por aquilo. E quando a gente inicia o processo, uma das situações assim que está bem associada àquele sentimento é o pai. E esse pai, pessoal, um pai extremamente rígido, um pai que cobrava muito ali, um pai que quando ela, por exemplo, uma cena dela chegando e falando que tirou 10, esperando o reconhecimento do pai, e aí esse pai vai e fala para ela: isso foi mais do que a sua obrigação, você tinha que ter feito mais, né? E aí, como tirar mais do que 10? E nesse momento, ela ali, né, analisando toda a situação, vem outras cenas também desse pai cobrando um relacionamento, cobrando um emprego. Então, um pai muito cobrador, um pai que ficava muito ali de cima dela. Só que essa mulher, ela tinha mais outros 7 irmãos. Eram 8 filhos. E era só com ela que ele cobrava. Nem com as outras irmãs, nem com os outros irmãos, era só com ela que o pai agia diferente. E aí, uma outra cena que surge, preste atenção no impacto disso para ela. Uma outra cena que surge é dela chegando em casa, criança, ouvindo os pais discutirem, e aí, nesse momento, o pai pergunta para a mãe, ela ouve o pai perguntando para a mãe: mas você tem certeza que ela é a minha filha? Porque você sabe que eu desconfio. Poxa vida, uma criança que já se sentia cobrada de uma maneira diferente daquele pai. Abre um parênteses, tudo isso que eu estou falando é dentro do ponto de vista dela, ok? Uma criança que tinha muito mais obrigações do que os outros irmãos. É essa mesma criança que chega em casa com os pais brigando e ela ouve isso. Você já deve ter pensado no que de fato essa criança imaginou.
não é mesmo? Pois bem, a partir dali surge a ideia de que ela não era filha dele e era por isso que ele o tratava daquela maneira. A partir desse momento, tantas coisas começam a mudar na vida daquela menina. E isso, gente, não necessariamente, né, o que essa mulher sofre hoje, o que ela passava hoje, foi fruto desse exato momento. O erro das pessoas com relação à regressão é achar que a causa está no evento, e não é, mas é em como ela se sentiu diante daquela situação, que acumulou com todas as outras situações das quais ela já estava sofrendo, entende? Então é como se aquilo ali, né, aquilo tem um alto impacto emocional, um forte impacto emocional negativo. E a partir disso, né, ela começa a ter outros comportamentos, ela começa a fracassar na escola, porque aí o pai fica ainda mais bravo, e quanto mais bravo esse pai ficava, pior ela ia na escola, até que chega um momento em que ele para de cobrar tanto, de falar tanto. Então, ela começa a ter comportamentos para querer ser igual aos outros irmãos, ou seja, pertencimento. Mas o que ela, e aí, né, já na adolescência, o que essa jovem estava fazendo era querer se encaixar. Ela queria entrar ali num perfil familiar, ser igual aos outros, mas ela não era. E na hora, né, durante a regressão, eu pergunto para ela, eu falo, fulana, você lembrava disso? E aí ela fala, não, Daiane, mas agora eu lembrei, isso aconteceu, isso não é uma memória falsa, eu lembro disso porque depois a gente descobriu que era a minha outra irmã, enfim, foram outras coisas que estavam envolvidas, e nessa vez eu lembrei que eu tinha achado que era eu, que não era a filha dele. E aí, gente, mas isso não estava resolvido, entende? Não é só o fato de você lembrar que resolve um problema, mas é literalmente resolver o problema. Ressignificar, reeducar a sua mente, trazer um novo sentido para aquilo que já ocorreu. Não é apagar, não existe isso. Não é só ressignificar também. E ali, naquele momento, né, surgem outras pessoas. Eu estou trazendo aqui o que a gente entendeu como uma essência. E ali vem o momento quando ela entra para a faculdade, todo mundo falava para ela, como que você vai ser psicóloga? Você é doida. Não é que as pessoas falavam dela ser doida por loucura mesmo, por algum tipo de doença mental. Mas é porque ela era diferente. Só que ela passou a ser diferente a partir do momento em que ela quis se encaixar ali nos outros irmãos. E aquilo não era coerente com a personalidade dela. Então, como ela mesma disse, Daiane, eu era um trem esquisito, sabe, meio sem tipo assim. E aí, quando ela decide então fazer faculdade, as pessoas criticam muito ela, né? O pai fala que não vai pagar, e aí ela estuda, ela consegue uma faculdade federal, enfim. Mas desde o início, assim, ela comenta, né? Daiane, desde o início, assim, era um sonho, mas eu sofri muito, eu sofri para estudar, eu sofri para tudo. E aí, no momento da minha vida em que eu tava indo bem, que eu tava começando a atender, que eu já tava bem estruturada e tudo, eu comecei a sentir essas crises de ansiedade. E hoje isso tem estado cada vez pior ao ponto de eu paralisar a minha carreira. Eu não tenho condição, ela foi responsável, ela é muito responsável, eu não tenho condição de ajudar outras pessoas estando da maneira como eu estou. E aí, né, quando a gente trata isso, ela chora muito, ela me agradece muito. Passa-se um tempo ali, se eu não me engano, uns 15 dias, ela participa de uma mentoria e depois da mentoria ela vem comentar comigo de como as coisas estavam, do que estava acontecendo, né? Que até então ela não tinha tido nenhuma crise e tudo. Pois bem, hoje faz 3 meses que a gente fez esse processo, exatamente 3 meses. E aí, a vida dessa mulher começou a mudar de uma tal maneira, ao ponto de que ela trabalhava numa determinada área, mas ela passou a trabalhar numa área que ela nunca imaginava que iria trabalhar. Não vou trazer detalhes aqui por ser algo confidencial, mas ela não imaginava que trabalharia numa área dessa. Em 3 meses desde que a gente fez, o que aconteceu na vida dessa mulher? Ela mudou de área, ela fez um processo radical, construiu uma nova identidade, mudou várias coisas nela mesma, no jeito de vestir, enfim, foram muitas coisas. E ela ainda não tinha começado de fato a divulgar isso, a aparecer com isso.
E lá naquela mentoria que ela assistiu, uma das coisas que a gente trata muito é a questão de progressividade. E ela vira para mim e fala, e aí depois daquilo eu falei, eu vou fazer. Seja lá o que acontecer, eu vou fazer. E em 3 meses, hoje ela consegue não sentir mais as crises de ansiedade. Ela tem uma agenda razoável, porque ela é tão boa no que ela faz, ela é tão extraordinária no que ela faz, que era certo de que ela teria sucesso. O que acontecia era que aquela dor, aquela mágoa, toda aquela insegurança, tudo aquilo de querer encaixar no papel dos outros, impedia essa mulher de ter tanto sucesso, de ter tanto amor por si, de ter tanto empoderamento, de fazer aquilo acontecer. E é linda a história dela, porque hoje ela consegue ajudar outras pessoas também. E eu gosto muito desse caso, eu fiz questão de trazer esse caso, até mesmo para a gente colocar, né, como que profissionais da saúde também sofrem. A gente também passa por coisas difíceis. E não significa que a gente não tem que buscar ajuda. Ao contrário, talvez a gente precise até um pouco mais de ajuda. Porque a gente escuta, a gente ajuda, os outros, né, os outros que estão do lado de lá, abre essas feridas para nós e a gente precisa de ajuda. E é isso, pessoal, espero que esse caso tenha contribuído para poder te ajudar, para poder te inspirar também a buscar ajuda, a resolver, a entender um pouco do que de fato acontece dentro da nossa mente. Muito obrigada e se você ainda não se inscreveu, se inscreva. Deixa um comentário aqui, eu adoro responder os comentários de vocês. Até o próximo vídeo.